Olá, bom dia. Hoje é 19/11/2024. Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Eu faço isso porque eu tenho um mandamento de abençoar e não de amaldiçoar. Então, nós temos o mandamento de abençoar e não amaldiçoar. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e os seus objetivos. Então, o Antigo Testamento, parte 1235, Josué 22, versículo 6 em diante. Então, veja que nós temos mandamento no Novo Testamento. Nós temos mandamento na graça de Deus. Depois que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, por Deus e Maria, Jesus nasceu, cresceu e Jesus ensinou o Evangelho à vontade do Pai dele. Quando Jesus estava ensinando, nós recebemos um mandamento. Quando ele foi crucificado e ressuscitou, aí que foi que os apóstolos receberam o mandamento pelo Espírito e por ele. Então, o Novo Testamento tem um mandamento. Então, o ser humano, para ser salvo, tem que obedecer o mandamento. Tem que crer, crer é um mandamento. E sabia que se você crê, você está obedecendo o mandamento? Crer é obedecer o mandamento. Então, crer é uma decisão, é uma escolha da pessoa, é um mandamento. Só para você ter uma ideia, que crer é um mandamento, é uma escolha, é uma decisão da pessoa de fazer ou não fazer, de crer ou não crer. Então, quando você crê, você está obedecendo o mandamento. Então, a única coisa que eu posso abençoar você é Deus abençoe você, sua família, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E que Deus abençoe seus planos, seus projetos e os seus objetivos, aqueles que são bons para a sua vida, para a sua família, que não compromete, que não fará você perder a sua salvação. Em nome de Jesus Cristo. Só isso que eu posso fazer por você. Então, Josué 22, versículo 6. Dá um prato de comida. Isso eu posso fazer, lógico, uma veste. Eu tenho poucas vestes, mas se uma pessoa não tem nenhuma, sou capaz de dar uma que eu tenho. Até uma eu posso dar. Então, Josué 22, versículo 6. Assim, Josué os abençoou e despediu, e foram para as suas tendas. Josué abençoou e despediu eles. Mas acho por que eles não ficou lá? Porque eles quiseram morar antes do Jordão. E Moisés deu a eles aqueles lugares. E quando Moisés já tinha morrido, e quando eles já tinham entrado na cidade que mandava leite e mel, tinha voltado para Israel, foi aí que eles receberam ali, né, a ordem de voltar. A bênção de voltar e habitar com suas famílias. Era a vontade que eles queriam. Era o que eles queriam. Porquanto Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre os seus irmãos daquém do Jordão para o ocidente, e enviando-os Josué também às suas tendas os abençoou. Então Josué enviou eles também e abençoou eles, porque nós temos o mandamento de abençoar. O servo de Deus, quem crê em Deus, quem aceitou Jesus, quem se batizou, eu já aceitei Jesus em 2015, se batizei em 2015, fui batizado no Espírito em 2015. A gente tem mandamento de abençoar. Quem crê na palavra tem mandamento de abençoar. Quem é servo de Deus. Quem quer servir ao Senhor tem mandamento de abençoar. Não de amaldiçoar. Não de ensinar a vontade do diabo, mas sim a vontade de Deus. Não fique com raiva, não fique chateado, por causa que nós temos isso pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, por impulsamento da palavra. E falou-lhes dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata, com ouro e com metal, e com ferro e com muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Ó. Então eles voltarão abençoados. Você fazendo bem, ajudando, você vai ter a salvação, a vida eterna, uma vida sem dor, sem choro, sem pranto, sem briga, sem contenda, sem raiva lá no céu, só glorificando ao Senhor. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que estava na terra de Canaã, para ir à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. Então, se Josué não permitisse eles voltar e não abençoasse eles, Moisés estaria desobedecendo ao Senhor. Se Moisés não deixasse eles viver naqueles lugares que o Senhor abençoou, Moisés estaria fazendo a vontade do opositor, do inimigo. Estaria desagradando ao Senhor, estaria sendo rebelde. E aquele que não ama o próximo, que não respeita o direito do seu próximo, que
vive aborrecendo, injuriando, atrapalhando, está desagradando ao Senhor, com o risco de perder a vida eterna. Quem faz isso, se arrepender, pedir perdão, aí terá o perdão eterno. Mas se não pedir perdão, não se arrepender, aí infelizmente perde a vida eterna. Deus abençoe você e sua família. Então, se você tiver cometido algum erro, algum pecado, alguma falha, já faz alguma coisa do mal, então se você pedir perdão, você é perdoar. Então siga a direção de Jesus, de amar, perdoar, fazer o bem. Se você quiser, você tem um livre-arbítrio, mas você pode conseguir fazer isso e você pode ser salvo.